Seção 8 da Corregedoria Geral de Justiça, subseção 1, disposições gerais. Artigo 25. A Corregedoria Geral de Justiça é órgão de inspeção, fiscalização, disciplina e orientação administrativa, com atribuição em todo o Estado, gerida por um desembargador, com o título de Corregedor Geral de Justiça e auxiliada por juízes corregedores. Parágrafo 1º. O Corregedor-Geral de Justiça não integrará as câmaras e, para ele, não se fará distribuição de processos. Parágrafo 2º. O Corregedor-Geral de Justiça será substituído em seus afastamentos e impedimentos pelo desembargador mais antigo, excluídos os que exercem funções administrativas no tribunal ou que atuem no Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 3º. O desembargador que substitui o titular em seus afastamentos de qualquer natureza por período superior a 30 dias ficará excluído da distribuição de processos e de suas funções como membro da Câmara a que pertencer. Parágrafo 4º. Os procedimentos que tramitam na Corregedoria Geral de Justiça são públicos. Contudo, enquanto não admitidos ou durante as investigações, se for o caso, o acesso aos autos respectivos poderá ficar restrito aos interessados e aos seus procuradores nos termos da Constituição e das leis. Subseção 2. Das atribuições do Corregedor-Geral de Justiça. Artigo 26. São atribuições do Corregedor-Geral de Justiça, inciso 1, verificar, ordenando as providências adequadas, a linha A, os títulos com que os funcionários servem seus ofícios e empregos, a linha B, se os juízes, servidores e auxiliares da Justiça são diligentes e residentes na comarca ou local em que servem. A linha C, se as unidades têm os livros necessários exigidos por lei abertos, rubricados, numerados, encerrados e regularmente escriturados. A linha D, se magistrados e servidores servem com presteza e urbanidade as partes e se cumprem os deveres funcionais com perfeita exação. A linha E, se os servidores da Justiça recebem custas ou emolumentos excessivos ou indevidos. A linha F, se as audiências são feitas regularmente e nos dias e horas determinadas. A linha G, se as unidades judiciárias estão sempre de portas abertas no horário do expediente e se a elas são sempre assíduos os respectivos magistrados e servidores. A linha H, se os termos, autos e escrituras estão com as formalidades exigidas em lei. A linha I, se as metas do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça são cumpridas nas unidades judiciais e de apoio direto ao primeiro grau de jurisdição. Inciso 2. Examinar processos para. A linha A, recomendar providências no sentido de evitar nulidades, erros e irregularidades. A linha B, ordenar o andamento dos processos pendentes que se acharem demorados, qualquer que seja a fase em que estiverem. E a linha C, acompanhar o cumprimento de prazos e movimentações dos feitos definidos na metodologia institucional do Tribunal de Justiça de simplificação e padronização de procedimentos. Inciso 3. Quanto às restrições de liberdade, a linha A, visitar os estabelecimentos penais para verificação da regularidade das condições do regime penal imposto, bem como de segurança e salubridade. A linha B, verificar se há prisão ilegalmente mantida nos estabelecimentos, adotando em cada caso a providência pertinente. A linha C, dar audiência aos presos, cooperando com os órgãos de fiscalização. E a linha D, verificar se há julgamentos atrasados, determinando aos respectivos magistrados e servidores a finalização dos processos. Inciso 4. Inspecionar os depósitos públicos, fiscalizando as contas dos responsáveis e procedendo ao balanço do depósito. Inciso 5. Representar ao Conselho da Magistratura ou ao presidente do Tribunal de Justiça, conforme o caso, relativamente à aplicação de sanções disciplinares que ultrapassem sua atribuição. Inciso 6. Requisitar servidores da Justiça necessários aos serviços da Corregedoria Geral de Justiça. Inciso 7. Realizar correição geral ordinária, sem prejuízo das extraordinárias,
que entenda fazer ou haja de realizar por determinação do Conselho da Magistratura, do Tribunal Pleno ou do Conselho Nacional de Justiça. Inciso 8. Indicar ao presidente os juízes de direito para os cargos de juízes corregedores. Inciso 9. Organizar os serviços internos da corregedoria, inclusive a discriminação de atribuições aos juízes corregedores e demais auxiliares. Inciso 10. Apreciar os relatórios dos juízes de direito e juízes substitutos. Inciso 11. Conhecer das representações e reclamações relativas ao serviço judiciário, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias ou encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça, ao Procurador-Geral do Estado e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, quando for o caso. Inciso 12. Propor a designação de magistrado para servir em varas, juizados ou comarcas diversas no interesse da Justiça. Inciso 13. Determinar a realização de sindicância ou de processo administrativo, decidindo os que forem de sua competência e determinando as medidas necessárias ao cumprimento da decisão, arquivando sumariamente as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados, quando anônimas, prescritas, e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante. Inciso 14. Aplicar penas disciplinares de sua atribuição. Inciso 15. Remeter ao órgão competente do Ministério Público, para os devidos fins, cópias de peças dos processos administrativos, quando houver elementos indicativos da ocorrência de crime cometido por servidor. Inciso 16. Julgar os recursos das decisões dos juízes referentes a reclamações sobre cobrança de custas e emolumentos. Inciso 17. Opinar no que couber sobre pedidos de promoção, remoção, permuta, férias e licenças dos juízes. Inciso 18. Regulamentar a distribuição de feitos no primeiro grau de jurisdição. Inciso 19. Julgar a representação prevista no parágrafo 2º do artigo 233 do Código de Processo Civil, impondo as sanções disciplinares na forma da lei. Inciso 20. Promover, constituir e manter bancos de dados integrados a banco de dados central do Tribunal de Justiça, atualizados sobre os serviços judiciais e extrajudiciais, inclusive como acompanhamento da respectiva produtividade e geração de relatórios visando ao diagnóstico e a adoção de providências para a efetividade fiscalizatória e correcional, disponibilizando seus resultados aos órgãos judiciais ou administrativos a quem couber o seu conhecimento. Inciso 21. Promover reuniões periódicas para estudo, acompanhamento e sugestões com os magistrados envolvidos na atividade correicional. Inciso 22. Requisitar das autoridades fiscais, monetárias e de outras autoridades competentes informações, exames, perícias ou documentos, sigilosos ou não, imprescindíveis ao esclarecimento de processos ou procedimentos submetidos à sua apreciação, dando conhecimento ao Tribunal Pleno. Inciso 23. Elaborar e apresentar relatório anual referente às atividades desenvolvidas pela Corregedoria Geral de Justiça na sessão solene de abertura do ano judiciário. Inciso 24. Expedir recomendações, provimentos, instruções, orientações e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, bem como dos serviços notariais e de registro sobre matéria relacionada com as atribuições da Corregedoria Geral de Justiça. Inciso 25. Propor ao Tribunal Pleno a expedição de recomendações e a edição de atos regulamentares que assegurem a autonomia, a transparência e a eficiência do Poder Judiciário. Inciso 26. Dirigir-se, no que diz respeito às matérias de sua atribuição, às autoridades judiciárias e administrativas e aos órgãos ou às entidades, assinando a respectiva correspondência. Inciso 27. Indicar ao presidente do Tribunal de Justiça, para fins de designação ou nomeação, o nome dos ocupantes de função gratificada ou cargo em comissão no âmbito da Corregedoria Geral de Justiça, cabendo àquele dar-lhes posse.
Inciso 28, promover o diálogo institucional e assertivo com a coordenadoria dos juizados especiais. Inciso 29, exercer outras atribuições que lhe forem conferidas em lei ou neste regimento interno.